Oi, eu sou o Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Do Livro à Mesa. Bem-vindos ao Do Livro à Mesa. Episódio de hoje: Risoto, o livro e a receita. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, chegou o grande dia. Vamos fazer risoto. Antes de a gente fazer o risoto, vamos entrar na história do risoto, né? O risoto nasceu no norte da Itália, principalmente na região da Lombardia. Lá o arroz arbóreo é cultivado há muito tempo, né? E surgiu a técnica de cozinhar o arroz lentamente em um caldo quente, né? Mexendo sempre, que é o segredo da cremosidade. A primeira receita conhecida do risoto é de 1574. E apesar de se transformado aí ao longo do tempo, né, dos países também, a base é sempre a mesma: arroz, caldo e paciência. Daí você deve estar perguntando, tá, mas o que é caldo? Calma, nós vamos fazer. Caldo, na verdade, é o cozimento de alguns legumes, carne com osso, alguma coisa assim. Vamos lá, o caldo de legumes. Nós vamos fazer o caldo de legumes básico, que é cebola, cenoura, salsão e água. E aí depois eu vou acrescentar algumas ervinhas aromáticas, mas só. E o caldo de carne é essa mesma base, o mirepoix. E a gente vai assar um pedaço de carne. Por quê? Porque ela tem osso. E eu não quero que esse osso solte muita gordura, vamos dizer assim, no meu caldo de carne. Então eu vou assar ele antes para depois fazer o caldo em si. Vocês vão entender quando a gente for lá para a cozinha, tá bem? O caldo de carne é muito simples. Põe todos esses vegetais na panela, cobre de água, fogo baixo, baixíssimo, e deixa ele cozinhando. Ela não pode ferver. Tem que ficar sempre de olho para não ferver. E se espumar, sabe, se sair alguma coisinha assim, você pega uma escumadeira e vai tirando. Não precisa tirar a casca, lava bem a sua cebola, lava bem a cenoura, lava bem a salsão. Não precisa tirar a casca, a gente quer a casca para dar cor, tá bem, no nosso caldo de legumes. E ficar atento com o tempo, tá bem? Agora, o caldo de carne geralmente vai osso bovino, cebola caramelizada, alho poró, cenoura, ervas. Não, eu vou fazer o básico também, eu vou fazer o mirepoix, que é cebola, cenoura, salsão. Vou assar uma carne com osso, eu comprei um pedaço de ossobuco, vou assar ela. E vamos fazer uma técnica chamada pinçagem. Quando a carne assar, quando a carne estiver assada, o que eu vou fazer? Eu vou tirar minha panela do forno, vou colocar ela no fogo, vou tirar a carne, vou pegar esses vegetais, jogar ali dentro, deixar ele fritar bem. Aí eu vou pegar extrato de tomate, colocar nesses vegetais e limpar eles. É uma pinçagem, a gente vai deixar ele colorido de vermelhinho. Por quê? Porque eu quero que o caldo de carne seja marcante, forte, bonito e escuro, né? Um caldo escuro, tá bem? Vocês vão entender quando a gente for fazer lá, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que fazer são os caldos. Então vamos começar da seguinte forma: vou colocar a carne para assar, vou fazer o caldo de legumes, vamos fazer o caldo de carne e aí depois que a gente faz o risoto. Mas é tudo muito rápido, tá bem? Vamos lá para a cozinha? Vamos ver o que vai acontecer? Bom, pessoal, mais uma vez, bem-vindos aqui à minha cozinha. Vou mostrar para vocês o mise en place, tá bem? Olha, bem tranquilo, bem sossegado. Deixa eu tirar meu óculos. Vamos lá. Eu vou começar com os aromáticos, diremos assim, olha. Eu tenho alguns grãos de pimenta, alguns ramos de tomilho, folhas de louro, 2 dentes de alho, a cenoura cortadinha com casca, tá vendo? Olha. Por que eu cortei ela pequenininha? Para liberar mais sabor. Lembra quando a gente fez lá no nosso episódio de molhos? Então, ó, tanto é que sobrou e eu vou usar eles hoje, ó. Lembra? Eu congelei pra gente usar. Aí eu tenho
cebola picadinha com casca também, ok? Salsão. Muita gente não usa a folhinha, eu gosto de usar. Ó, bastante salsão. O ossobuco tá aqui. Olha aí, o ossobuco. Eu vou assar essa parte aqui, ó, tá vendo? Ossobuco. Tem o extrato de tomate para fazer a pinçagem. Bem tranquilo, né? É bem tranquilo. Então, vamos começar assando a carne. Eu tenho uma panela que ela tira o cabo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, colocar o ossobuco dentro da panela, tirar o cabo dela, colocar dentro do forno e deixar assar. Simples assim. Enquanto isso, a gente vai fazendo o fundo de legumes, o caldo de legumes, tá ok? Bom, pessoal, então é isso. Vamos lá, vamos começar o caldo de carne. Lembra que eu falei pra vocês? Vamos assar o ossobuco, tá ok? Bom, ó, não tem sal, não tem nada, porque o caldo tem que ser neutro. Ó, então eu vou colocar o ossobuco aqui e vou tirar os cabos da minha panela, que é bem legal, ok? E levar ela ao forno. E vamos deixar ela assando lá, ok? Sem se preocupar com o tempo, ela tem que ficar assada. Pode colocar o forno bem, temperatura bem elevada, não há problemas. Vou colocar a cebola, eu já acendi o fogo porque eu gosto de dar só uma douradinha nos legumes aqui, nos vegetais, tá? Lembra, você pode usar um monte de vegetais, um monte de legumes, menos aqueles que dão cor, sabe? Soltou cor, o seu caldo de legumes vai ficar parecendo caldo de Chernobyl. Não, foi horrível essa. Mas vamos lá. Cenoura. Ah, por que eu não estou colocando tudo? Porque vai ficar um pouco por caldo de carne também. Um pouco de salsão. Uma mexida só para dar uma pequena cor. Vou colocar o nosso mirepoix já triturado, ele derretendo, e água. Cobrir todos os legumes. Vamos usar 1,5 litro, 2 de água, tá? Que cheirou. Já tá cheirando, vocês acreditam? Mais uma aguinha. Mais outra água. Vou colocar mais um pouquinho. Mais 1,5 litro. Por quê? Porque ele rende. A minha sugestão é que você já faça em grande quantidade e congele. Pode congelar. E aí você usa quando for necessário. E acreditem, o segredo de um bom risoto é o caldo. Sempre foi. Ok. Então aí nós temos o mirepoix com água. É o fundo clássico de legumes. Nós vamos colocar agora uns grãozinhos de pimenta. Uns 4, 5, é pouca coisa. Vamos colocar umas 2, 3 folhinhas de louro. Vou colocar um dente de alho com casca, só que antes eu vou apertar ele, ó. Tá vendo? Ele ficou. Para ele começar a soltar as cascas dele, que mais? E um pouquinho de tomilho. Ok? Bom, e é isso. Nosso caldo de legumes aqui já em produção. Fogo baixíssimo, tá muito baixo o fogo. Vamos esperar a carne assar para a gente começar a fazer o nosso caldo de carne. Fica que tem dica. Pessoal, o Fica que tem dica de hoje talvez nem seja uma dica e sim mais uma conversa. Vocês perceberam que é muito legal essa história de a gente aproveitar 100% do alimento, de guardar para ter, para fazer em grande quantidade, assim você não perde tempo, diremos assim. Então é mais ou menos isso. Vai fazer o caldo? Não faz 1 litro, faz 3, né? Se você tiver onde estocar. Sobrou a para da cenoura? Congela. Sobrou a casquinha da cebola? Congela. Entendeu onde eu quero chegar? Para quê? Para quando você for
fazer o caldo, por exemplo, você já tem alguns insumos. Ah, sobrou a para da carne. Eu estou falando a para, não gordura, tá? Não usa gordura. Sempre osso ou um pedacinho da carne, tá bom? Então é isso. Esse foi o nosso Fica que tem dica de hoje. Fica que tem dica. Bom, pessoal, como vocês podem ver, nossa carne assou. Então já tirei a panela do forno, né? Eu vou tirar essa carne daqui, vou deixar ela separada, porque nós vamos continuar usando ela. Aumentar o fogo da panela e vamos colocar o resto dos legumes para deglaciar esse fundo aqui, tá vendo? Ó? Começar com a cebola, a cenoura, vendo que o fundo tá saindo, né? Ó. A gente quer isso, o cheiro tá maravilhoso. Nosso caldo de legumes está aqui, quase bom já, ou ainda não sei. Vamos testar já. Salsão. Ok? Vamos deixar ele fritar um pouquinho aqui, tá? Bom, fritou, já ganhou bastante cor, né? Como a gente pode ver aqui, a cebola já ganhou bastante cor. E agora eu vou colocar um extrato de tomate. Vai ver a cor que ele vai ficar. Tá vendo? É exatamente isso, eu quero que ele tinja os vegetais aqui, né, os legumes. Como vocês podem ver, o extrato de tomate já fez o serviço dele, que é tingir todos os nossos leguminhos aqui. Então o que eu vou fazer agora? Colocar água, colocar uns 2 litros de água. Consegue? Olha que legal, daqui a pouco eu vou falar uma coisa que vocês vão perceber. Eu talvez nem precise falar, mas olha só, consegue ver a cor de um e a cor de outro? É exatamente isso que eu quero, que fique bem colorido mesmo. Esse neutro e esse com sabor, com pegada. Vou voltar a carne aqui pra dentro, com o osso, com tudo. Ok? Vamos colocar o alho, o tomilho, o louro e os grãos de pimenta. Vamos dar uma mexida aqui. Que coisa bonita! Aproveitar e ver esse aqui também. Ó. Já começou meio que soltar uma espuminha, tá vendo? Ó, nós vamos tirar ela com a escumadeira. Então, pessoal, os nossos caldos já estão prontos, tá tudo legal, né? Já peneirou, já reservou. Lembra, eu vou voltar ele para a panela peneirado, coado, qualquer que seja como você quiser fazer. Vou voltar ele para a panela, deixar ele bem baixo também de temperatura, porque o caldo, toda vez que a gente for fazer risoto, ele tem que ser quente. E nós vamos fazer o risoto bianco, que é arroz, manteiga, parmesão e só. Por quê? Porque ele é a base de todo o risoto. Então, você pode inventar 1000 sabores, colocar 1000 elementos. Legal, mas essa é a base. Lembra, a gente sempre faz a base para depois juntar com alguma coisa mais legal. Ah, mas eu vou fazer só esse. Não vou fazer. Aí eu fiquei pensando,
que risoto que eu vou fazer? E aí eu pensei, falei, eu vou fazer um risoto com curry, pera e queijo cremoso. Será que vai ficar bom? Lembra? É do livro à mesa. Pode ficar bom? Pode ficar ruim? Pode também. Mas eu tenho que tentar, né? Então, ó, fazer risoto realmente você tem que ter paciência, né? Eu vou usar uma panela baixa, uma frigideira, uma saltese. Por quê? Porque eu quero que ele evapore toda vez que a gente vai colocando, né? O caldo. Mas risoto é assim, ó. Cebola cortadinha, manteiga, arroz arbóreo, vinho, caldo, parmesão para finalizar e manteiga também, né? E o seu elemento que você quiser colocar. Lembra, se você for colocar, tipo, eu vou pôr cenoura. Lembra de dar uma pré-cozida na cenoura para deixar ela al dente, para ficar gostoso de se mastigar, né? É só esse tipo. Eu vou fazer risoto de filé. Por favor, frite o filé antes, pique, né? Incorpore. Vou fazer de cogumelo. Mesma coisa. O risoto é legal porque você consegue deixar a sua imaginação, a sua criatividade voar. Você pode fazer risoto de tudo quanto é sabor, diremos assim, né? Porque vai ficar gostoso. Se você tiver paciência, tiver um bom caldo, lembra? A base de um bom risoto é um bom caldo. E quando você for fazer o seu caldo, você também pode viajar aí na sua imaginação. Só não coloca legume que vai tingir o caldo de legumes. No de carne acho que não há problema, mas no de legumes sim. E nem talvez muito terroso, tipo a beterraba, além de soltar a tinta, ela vai ficar terrosa, né? Então use o bom senso, diremos assim. Guarda as aparas, vai congelando, que nem eu faço, e aí você usa, porque dá um aproveitamento de quase 100% do seu alimento. E é muito legal isso, a gente ter essa ideia, né? O que mais que eu posso dizer? Vinho branco, né? É interessante a gente falar do vinho, por favor, vinho seco, vinho branco. Lembra que eu já falei, não precisa ser um vinho de 200 milhões, não. Um vinho que você tomaria, assim, almoçando, sabe? Vinho de mesa. Não precisa ser um vinho de 10 reais, mas não precisa ser um vinho de 10 mil reais. Um vinho de 30, diremos assim, vai ficar muito bom, tá? E é isso. Vamos começar a fazer o nosso risoto então, tá bem? Então vamos lá. Vou começar derretendo a manteiga. Aqui está a manteiga. E vou voltar ela para a geladeira. É muito importante que ela fique gelada neste momento. Ok? Manteiga derretendo. O meu caldo que está ali, naquele cantinho, está esquentando, já está morninho, né? Lembra que a gente tem que usar sempre o caldo morno, de morno para quente, ok? Derretendo a manteiga. Vou colocar a cebola e deixar ela translúcida. Refogar a cebola. Bom, vocês podem ver, a cebola está quase no ponto já que a gente quer, que ela é translúcida, né? Não quero refogar tanto ela assim, só ela perder um pouco da cor dela. E aí nós vamos colocar o nosso arroz arbóreo aqui dentro. Vamos refogar ele junto com a cebola. Arroz arbóreo. Vamos fritar o arroz. Pronto. Refogamos o nosso arroz com a cebola e a manteiga. E a primeira entrada de líquido é o vinho branco.
E agora a gente não para mais de mexer o nosso risoto para criar a cremosidade. Olha aí, pessoal, tá vendo? O vinho quase evaporou todo, olha, quase secou. Então aí começa a hora da gente colocar o nosso caldo de legumes. E vamos continuar a mexer. Bom, pessoal, o nosso risoto está quase no ponto. Chegou a hora da gente experimentar ele. Vamos ver. Aí, ó. Tá cheiroso. Perfeito. Ó, ele está al dente. Eu coloquei uma pitadinha de sal. Por quê? Porque eu vou entrar com o queijo. E o queijo já é salgado. A parmesão já é salgado. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou desligar o fogo dos dois, né? Vou pegar o parmesão. Jogar um pouco. Incorporar. Tá bonito. Tá bem bonito, bem cheiroso. Bem cremoso também, olha só. Que legal. O que está incorporando. Ficando bem cremoso. E vou finalizar com um quadradinho bem pequeno de manteiga. Lembra que a nossa manteiga está aqui na geladeira. Para dar brilho e mais cremosidade, ó. Um quadradinho. Vou experimentar para ver se precisa de sal, pra gente corrigir, né? Perfeito. Este é o risoto bianco. Lembra que eu falei que nós vamos derivar ele? Eu vou fazer um risoto de curry com pera e queijo cremoso. É exatamente isso que eu vou fazer agora, ó. Olha só. O risoto tá ok, prontinho, feito. Pode comer desse jeito? Pode. Mas agora eu vou dar o meu toque. Lembra que eu falei que a imaginação não tem limites para risoto, né? Ó, vou adicionar a pera. A pera ficou na água com limão, para dar um toque de frescor. Vou ligar o fogo bem baixinho, só para a pera ganhar algum tipo de calor, algo parecido assim. Incorporar. Vai lá cozinhar aqui dentro um pouquinho, liberar os seus sabores, aroma. Vou colocar uma colher de chá de curry. É bem pouquinho mesmo, bem pouquinho. Só para dar uma cor. Nossa, que cheiro gostoso. Uma delícia. Acho que dá para colocar mais curry, né? Deixa eu ver. Vai ficar uma cor. Ficar um amarelo mais bonitinho. Vou colocar mais um pouquinho, né? Pronto.
Olha que bonito que tá ficando. Vou colocar um pouco do queijo cremoso. Não vou colocar muito, tá? Porque já tá muito cremoso, só pra dar um gostinho mesmo. Uma colher tá bom, ó. Que cor bonita que ficou o meu risoto, hein? Caramba. Tomara que esteja bom, né? Olha lá. Cremoso ele tá. Isso é fato. Vamos experimentar mais um pouco para ver se precisa corrigir o sal. Precisa um pouco, na verdade, uma pitadinha de sal, só para dar uma acentuada nos sabores. E eu vou colocar mais um pouquinho de parmesão. Só para fazer uma graça, ó. Só mais um pouquinho de parmesão. Ok? Bom, agora eu vou desligar o fogo e deixar ele descansar por 5 minutos tampado. Olha só, desliguei o fogo, peguei a minha tampa e vamos contar aí 5 minutinhos. 2000 years later. Bom, pessoal, 5 minutos se passaram. Vamos destampar o risoto. Nossa, esse risoto tem um perfume incrível, assim, doce, picante, nossa, na medida, uma combinação que, olha, me surpreendeu. Vou empratar, finalizar e vamos degustar, ok? Bom, pessoal, mais uma vez chegamos ao fim do nosso episódio. Dá uma olhada que coisa mais linda. Olha, tá um cheiro tão gostoso. Lembra, o objetivo de hoje não é fazer o risoto que nem... Não, é pra gente aprender o risoto básico, o risoto bianco, tá bem? De qualquer forma, eu vou experimentar o meu risotinho de curry, pera e queijo. Nossa, que delícia. Ele é salgadinho, docinho por causa da pera, condimentado por causa do curry. O queijo vem no fundo assim, dando um toque muito especial. Nossa, que delícia de risoto. Mais uma vez, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, deixar o joinha, deixar o like e principalmente cozinhar, tá bem? Muito obrigado por ter deixado eu entrar na sua casa. Fiquem com Deus e até a próxima. Esse episódio é dedicado a Paty Ribeiro, minha amiga. Ela adora risoto e ela arrasa nos risotos que ela faz. Paty, até. Tchau, pessoal.